Boa noite a todos. Boa noite a todos do Facebook e Instagram. Hoje é dia 29 de novembro de 2021. Estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Eu vou passar alguns recadinhos. Eu peço, por gentileza, que vocês mantenham as máscaras. E se precisarem, nós temos álcool gel na secretaria. Eu peço também que, por favor, vocês desliguem os celulares, que acaba atrapalhando na nossa tarefa. Lembrando que nós estamos precisando de doação de lã e de doação para o nosso bazar. E o nosso bazar ele está aberto todas as segundas-feiras, a partir das 19h30 e todas as quartas-feiras, das 14 às 17 horas. A nossa palestra será hoje com a Vanice, que é o auxílio espiritual. E eu vou fazer uma leitura aqui do Jesus no teu dia a dia. Jamais perca a esperança. Seja um apaixonado pela vida. Tenha sede de viver. Permita sempre que o brilho dos seus olhos retrate o imenso prazer que possui em acordar todos os dias. Diz o provérbio: a esperança é a última que morre. Mas não é verdade, porque a esperança é como o espírito imortal. Sempre haverá esperança no coração de quem crê. Nunca deixe de sonhar, porque o sonho é o alimento da alma. Aqueles que perderam a esperança são como cadáveres, que caminham, estando vivos para o corpo, porém mortos para a emoção. Se você passa uma fase difícil na sua vida, lembre-se de que é apenas uma fase. Hoje tem um problema, amanhã vem a solução. Hoje só vê escuridão, amanhã encontrará a luz. Hoje a incerteza, amanhã a convicção de dias melhores. Deus não deixa sem resposta nenhum de seus pedidos. Aqueles que perdem a esperança e se entregam ao suicídio foi porque não tiveram paciência para esperar a resposta de Deus. Então, com essa reflexão, nós vamos iniciar a nossa tarefa de hoje. Eu peço que vocês fechem os olhos. Bem, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer a Ele a possibilidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarefa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora eu passo a palavra a Vanice. Boa palestra a todos. Boa noite, pessoal. Todos bem? Graças a Deus, né? Com muita alegria, estamos aqui nesta noite com mais um encontro, mais uma reunião, onde nós unimos o nosso ideal de crescimento, que é isso que a gente busca numa casa como esta, né? O nosso crescimento espiritual, moral, e é sempre uma alegria. Então, que a nossa noite seja abençoada, seja serena, seja de muita luz, que possamos nos envolver em sabedoria para absorvermos, para acolhermos todos os ensinamentos, né? Que seja uma palavra, que seja um sentimento que a gente saia daqui hoje, mas que seja melhor do que quando nós chegamos, que nós possamos sair daqui mais fortes, com muita esperança de dias melhores, né? Como foi a leitura que a Yara fez. A esperança nunca morre, ela nunca deve morrer, né? Sempre temos que acreditar na vida.
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema auxílio espiritual. Será que a gente busca auxílio espiritual? O que estamos fazendo aqui? Através dos tempos, em toda a história da humanidade, o homem de alguma forma, consciente ou inconscientemente, ele busca um auxílio de uma força que esteja além dele, né? O homem sempre soube de alguma forma que existia algo muito maior que ele. Então, em cada época, em cada crença, em cada cultura, o homem busca o auxílio de uma força maior, né? Através de Deus, através dos santos, através das divindades, né? Dependendo da crença, da cultura, da época, do local, né? Mas o homem sempre procurou e continua nessa jornada, né? Nós acreditamos numa força maior, não é assim? Não é por isso que estamos aqui? Porque conhecemos as nossas limitações. Sozinhos nós não somos capazes de suportar todas as vicissitudes da vida, todos os obstáculos que se apresentam a nós, todas as dificuldades que nós nos metemos, né? Que nós criamos na nossa vida. Muitas vezes fica até impossível. Então nós precisamos buscar ajuda. Às vezes buscamos através de um amigo, de um familiar, de uma pessoa que nós confiamos, né? Algumas vezes nós buscamos na religião, numa casa como a nossa, né? Que também oferece esse tipo de auxílio, né? De ajuda. Mas nós estamos sempre buscando. O importante que nós precisamos entender, o que a nossa doutrina, né, nos explica, é que nós estamos em constante interferência com a dimensão espiritual, o tempo todo. Por que que isso acontece? Né? Que nós já falamos aqui outras vezes. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Bacana, sejam bem-vindos. Mas já conhecem a doutrina? Já frequentaram outro lugar? Já ouviu falar alguma coisa? Leu alguma coisa? Então tem uma noção, né? E aqui a gente já falou várias vezes sobre isso. Nós somos essencialmente espíritos. Então, é muito natural nós estarmos constantemente em contato com a dimensão espiritual, com o mundo astral, com o mundo espiritual. Cada um chama do jeito que quiser, né? O que importa é que é a outra dimensão. É o lugar onde os seres não possuem esse corpo denso que nós estamos neste momento experimentando. É de lá que viemos e é para lá que voltamos. E o Espiritismo nos traz essa certeza, né? A certeza da vida futura, né? Ele nos traz reflexões a respeito de quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e o que vai acontecer quando nós formos para lá, né? O Espiritismo nos traz esse esclarecimento. O homem busca através dos tempos, né? Moisés veio trazer a primeira revelação, que foi quando ele recebeu os 10 mandamentos, através da mediunidade dele. Jesus veio ampliar um pouquinho mais o entendimento desses mandamentos, né? Ele veio falar que não era olho por olho, dente por dente. Ele veio falar que tudo é através do amor. O crescimento humano, o crescimento espiritual é somente através do amor. E passados tantos anos, né, 2 milênios passados, nós ainda não entendemos. Então veio um ser, né, responsável por trazer mais uma forma de entendimento para a gente através do Espiritismo, né? O Espiritismo, ele não veio criar uma nova religião. Ele veio trazer um estudo, um entendimento mais ampliado dos ensinamentos do Cristo, né? Porque o Espiritismo não quer colocar nada mais no Evangelho de Jesus, né? Não está incluindo uma nova verdade,
não está incluindo novos ensinamentos. O Espiritismo está tentando explicar para nós quem era Jesus, o que ele nos trouxe, né? O que ele significa para nós. E nós estamos aí nessa busca. Só que nós precisamos de auxílio, né? Sozinhos é complicado. Nós criamos tantas condições adversas durante a nossa vida e sozinhos não é fácil, né, de resolvermos. Então nós solicitamos uma ajuda extra, a ajuda da espiritualidade. Aqui no nosso caso, na doutrina espírita, nós pedimos aos mentores espirituais, aos trabalhadores da luz, né? Então, são todos aqueles, alguns famosos, né, entre aspas, que nós conhecemos, né? Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Nós estamos sempre pedindo, né, para eles. Outras religiões, né, também têm a sua forma de pedir esse auxílio espiritual. O auxílio espiritual não é apenas da doutrina espírita, porque é a doutrina espiritista, é a doutrina que traz os ensinamentos dos espíritos. Não é uma exclusividade. O auxílio espiritual está em todas as crenças, está até mesmo naquele que não acredita em nada, né? Porque o que é o auxílio espiritual? São consciências extracorpóreas, espíritos, né? Para falar numa linguagem que a gente vai entender, são espíritos que não estão encarnados, mas eles já estão bem à nossa frente, eles já entenderam que o verdadeiro significado da vida, da existência, é auxiliar, é fazer o bem. Eles já estão ali para fazer o bem, para praticar o amor incondicionalmente. Algo que nós ainda não conhecemos, por isso que estamos aqui ainda na escola, né? Ainda estamos no caminho para chegar lá, para ser um mentor um dia, para ser um trabalhador da luz que faz o bem, né? Nós estamos no caminho, mas os nossos benfeitores espirituais, eles já chegaram, eles já compreenderam isso e melhor ainda, eles vivenciam, né, este amor que Cristo nos ensina. Eles já conseguem vivenciar o Evangelho. E quando nós chegamos aqui na casa espírita, às vezes a gente está tão desesperado, né? Às vezes o nosso problema, ele toma uma proporção tão grande. Independente do problema, cada um de nós temos um conteúdo, cada um de nós temos um entendimento, uma aceitação muito própria, muito individual, muito íntima. Então não importa o tamanho do problema, às vezes ele se torna muito grande, nós chegamos meio que desesperados. Nós chegamos esperando que aconteça um milagre, né? Geralmente é assim, nós queremos que o nosso problema seja resolvido na hora. Nós queremos entrar ali na salinha de consulta e resolver o nosso problema. Não é assim que acontece? Seria muito bom, né? Mas a doutrina vem nos ensinar que não pode ser assim, não tem como ser assim. Nós temos os nossos benfeitores espirituais, entre aspas, à nossa disposição. Eles são tão benevolentes que eles estarão sempre a postos para nos ajudar. Alguém tem alguma dúvida disso? Quantas vezes você estava lá, né, com um problema, você fez uma prece, você fez um bom pensamento, e daí a pouco, daí algumas horas, daí alguns dias, foi solucionado, tudo passou. Não é assim que acontece? Todos nós temos os nossos benfeitores, e eles não são exclusividade. O meu benfeitor não é só meu, né? Não é só seu. São os benfeitores que estão ali, prontos para auxiliar, sem julgamento, sem escolher, sem achar um mais bonitinho do que o outro, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós merecemos.
eles são tão benevolentes que eles fazem todo o bem apenas porque querem nos ver felizes, apenas porque querem que nós tenhamos sucesso em nossa encarnação. Nós estamos aqui na casa fazendo o estudo do livro Os Missionários, do André Luiz, né? Eu recomendo a leitura de toda a coleção de André Luiz. Se eu não me engano, são acho que uns 13 livros, não sei se alguém sabe melhor. Começa no Nosso Lar. Quem não leu, gente, eu recomendo muito, muito, porque nos traz tanto ensinamento. E justamente esse ano nós estamos fazendo os Missionários da Luz. E quantos exemplos nós temos de missionários da luz, né? Que são os nossos benfeitores. Aquele livro nos traz vários exemplos de como eles nos auxiliam. Desde quando nós estamos fazendo a nossa programação para reencarnar, eles já estão ali participando ativamente, amorosamente da nossa programação, do que nós precisamos aprender, do que nós precisamos experienciar. Desde aquele momento, quando nós encarnamos, é designado um espírito de luz que nos acompanha durante toda a nossa vida. Ele fica à nossa disposição, ele está o tempo todo nos inspirando, nos amparando, nos auxiliando. Sabe quando você vai fazer uma viagem e alguma coisa acontece para você não viajar e de repente aconteceu um acidente? Esse tipo de coisa é muito comum, né? Um exemplo bem básico assim. Mas quantas coisas acontecem no nosso dia a dia que nós somos amparados para que não aconteça o pior. Às vezes acontece uma coisa muito ruim, mas ainda assim nós precisamos agradecer aos nossos benfeitores, porque poderia ter sido pior, né? Com os nossos parentes, com os nossos queridos, nossos amados, a mesma coisa, né? Então, eles estão ali para nos auxiliar. Quando nós, adultos, né, sabendo o que queremos da vida, buscando a nossa melhora, trabalhando no bem, quanto mais nós nos dispomos a nos melhorarmos e a fazer algo de bom para o nosso próximo, aí se aproximam os nossos mentores, que não é o nosso anjo da guarda. Os nossos mentores são mestres, são como professores que vão nos inspirando, que vão nos guiando para podermos progredir todos os dias, para termos sucesso nos nossos objetivos, né? Por isso que é tão importante nós estarmos sempre no bem, buscando praticar o bem com ética, melhorando a nossa moral, porque os mentores eles vão se aproximando de nós e nos inspirando para o melhor, né? Então, quando nós chegamos desesperados, por exemplo, na casa espírita, buscando um milagre, buscando que o espírito de luz, que os mentores da casa resolvam o nosso problema, não é assim que acontece. Nós precisamos de mérito para receber algo. E não é porque eles querem ou porque eles não querem. Os espíritos de luz, jamais eles interferem no nosso livre-arbítrio. E nós precisamos entender que todos os nossos problemas, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades são construções nossas. Nós criamos, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então não tem como nós delegarmos a solução dos nossos problemas para os benfeitores espirituais. Eles não têm nem como resolver. É uma questão de frequência magnética, né? Por exemplo, quando nós estamos com a nossa frequência vibracional baixa, o que é frequência vibracional baixa? É quando nós temos sentimentos negativos. Qualquer sentimento negativo faz com que a nossa vibração murche, né? A nossa frequência cai. Nesse caso, os benfeitores e até mesmo o nosso anjo da guarda, ele não consegue nos alcançar. Eles ficam distantes de nós.
o nosso anjo da guarda não nos abandona completamente. No Livro dos Espíritos tem uma questão, se eu não me engano, 459, que fala sobre o anjo da guarda. Recomendo, né, a leitura. Ele não se afasta completamente de nós, mas quando a nossa frequência está baixa, quando os nossos sentimentos, quando o nosso sistema emocional está caído, ele não consegue se aproximar. Por isso que a gente fala sempre aqui sobre alegria, né? Quando a gente vai fazer a nossa vibração, quando a gente chega na casa, vamos buscar dentro de nós esse sentimento, né? Como que a gente busca a alegria? Busca na sua mente um momento que te fez feliz, traz na sua mente uma pessoa que te alegra, né? Uma pessoa que você gosta de conviver, que te faz bem. Aí você vai movimentando a alegria dentro de você, você vai aumentando a sua vibração, você vai fortalecendo o seu sistema imunológico. Olha quanta coisa boa, né? E para nós alcançarmos, para os nossos benfeitores conseguirem nos influenciar, influenciar não é bem a palavra para os benfeitores de luz, tá? Mas para eles conseguirem nos inspirar e nos amparar, nós precisamos elevar a nossa frequência. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Quando nós temos pensamentos desequilibrados, pessimistas, maldosos, maledicentes, olha só, quando nós temos todos esses tipos de pensamentos, a nossa vibração também cai e nós não conseguimos receber a inspiração da espiritualidade de luz. Ao contrário, né? Nós conseguimos nos conectar às consciências obsessoras, aos espíritos irmãos, como nós já dissemos outras vezes, que estão desequilibrados, que estão adoentados, né? Que ainda não se acharam, estão perdidos. Então, quando a nossa vibração está lá embaixo, nós nos conectamos com eles. E aí sim, esses espíritos, eles não conhecem ainda o amor. Eles não experimentam o amor incondicional. Então, eles interferem drasticamente no nosso livre-arbítrio. Ele não vai fazer inspirações amorosas, delicadas, ele não vai ter cuidado nenhum. Ele vai nos influenciar diretamente para que a gente erre o mais rápido possível, para que a gente caia o mais rápido possível. Então, para termos mérito, para receber a inspiração e o amparo dos benfeitores da luz, nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta a gente chegar no centro espírita, na casa religiosa que for, né? Porque isso é independente de religião. Todo mundo, todas as pessoas têm vibração, né? Todas as pessoas são espírito. Todas as pessoas têm campo energético. Todas as pessoas têm pensamento, que é fonte criadora, né? Então, independente se você está numa casa espírita ou em qualquer outro templo religioso, você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos serenar. Precisamos elevar os nossos pensamentos através de uma prece. A prece é outro elemento importante para termos mérito, para receber o amparo espiritual, né? A prece é aquele momento onde nós nos conectamos a essas consciências amorosas. Mas é a prece sincera, a prece do coração. Às vezes uma prece é só assim, ó, muito obrigada. Isso pode ser uma prece, né? Só que a prece, a oração, é hora de ação. Então não adianta também eu orar, eu fazer as minhas preces, mas eu não ter atitude, né? Eu saio com os meus pensamentos desequilibrados, com os meus pensamentos contaminados, desejando mal para o outro, sendo invejoso,
prejudicando o outro de alguma forma, aí quando eu vou dormir, eu faço uma prece. Aí não adianta, né? Então, olha como nós temos que ser conscientes, quanta coisa que a gente precisa observar. Né? O mérito nós adquirimos através do orai e vigiai. Né? Orai, que é o que a gente está falando, manter uma conexão com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, com o seu mentor, com os espíritos benevolentes, não importa, né? Importa aquele momento ali o seu jeitinho de falar, o seu jeitinho de acreditar, cada um tem o seu, né? Então não importa a que consciência de luz você vai se conectar, mas é importante fazer essa conexão. Orai. Orai inclui, além do momento da prece, da meditação, da reflexão, inclui viver no bem, buscar estar sempre bem, buscar a cura dos seus relacionamentos, de todos os tipos, familiares, do trabalho, de amigos, buscar a cura desses relacionamentos o tempo todo. E vigiar, né? O vigiar é vigiar os nossos pensamentos, é vigiar as nossas atitudes, vigiar as nossas intenções, vigiar os nossos relacionamentos o tempo todo. Fazendo isso, nós temos mérito para que a espiritualidade de luz nos ampare, se aproxime de nós, para que estejamos sempre conectados, para que sejamos cada vez mais sensíveis e perceptíveis às instruções desses espíritos, que sempre estão nos dando conselhos, sempre estão direcionando as nossas ideias, mas nunca interferindo nas nossas decisões. Eles respeitam demais o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, certo? O que mais que eu tinha para falar sobre isso? Então não adianta, né, nós buscarmos somente os tratamentos de uma casa espírita. É importante? É importante, porque como eu disse, muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre, nós não conseguimos sair sozinho dos emaranhados que nós criamos. Nós precisamos de uma ajuda. Mas é importante que nós façamos a nossa parte, né? Precisa vir aqui na casa espírita? Sim. Precisa ouvir os ensinamentos que são falados aqui? Precisamos, né? Nós precisamos sempre estar em contato com o Evangelho de Jesus. Não existe nenhum espírito, por mais luz que ele tenha, que vai falar coisas melhores do que está ali no Evangelho. Nenhum espírito. Muitas vezes nós esperamos que um mentor, né, seja através da nossa própria mediunidade, ou seja através da mediunidade de uma outra pessoa, nós esperamos que venha ali um espírito e nos fale o que nós devemos fazer, que nos fale qual o caminho que nós devemos seguir, que nos mostre como que nós vamos nos curar, ou muito mais, nós esperamos que ele nos cure. Mas esse não é o caminho, não existe esse caminho, né? Por isso que nos tratamentos das casas espíritas, a primeira coisa que nós fazemos é a palestra. Porque a palestra é um momento em que nós podemos destravar a nossa mente. Nós vamos ouvir os ensinamentos sempre baseados no Evangelho, sempre baseados nos ensinamentos de Jesus. Hoje, por exemplo, nós não citamos nenhum capítulo do Evangelho, mas nós não estamos falando de amor, nós não estamos falando de auxílio, de bem, de caridade. Tudo isso está no Evangelho de Jesus, isso faz parte do ensinamento dele. Este é o grande mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Este é o grande ensinamento de Jesus. Então, a palestra é o primeiro e o mais importante tratamento que nós fazemos dentro de uma casa espírita. E neste momento, nós já estamos sendo tratados pela espiritualidade. Eles não precisam esperar que a gente entre na sala de passe. O nosso tratamento começa aqui. Eles já estão conosco. Os benfeitores que olham por cada um de vocês, por cada um de nós, já estão aqui nesse momento nos tratando, nos dando essa serenidade que eu vejo no olhinho de cada um. Tá todo mundo sereno, né? Então ele tá te ajudando você a ficar sereno, tranquilo, ouvir essas palavras. Eles já estão nos ajudando. Quando a gente entrar lá, nós vamos estar mais vibratoriamente, nós vamos estar mais elevados. E aí sim facilita a terapia fluídica, né? Que o passe é uma terapia fluídica. Nós recebemos fluidos da espiritualidade que vão equilibrar, né, as nossas energias, o nosso campo vibracional. Então, quando a gente sai dessa linha de passe, a gente sai super leve, né? É bem gostoso. Só que o tratamento inclui o estudo do Evangelho e o passe. Aí a gente recomenda assim, não somos nós aqui, né, trabalhadores encarnados, que recomendamos. A espiritualidade recomenda que nós façamos a leitura do Evangelho dentro da nossa casa. Porque não adianta a gente ser santo aqui dentro. Concordam comigo? Aqui é fácil, né? Aqui é muito gostoso ser santinho. Eu quero ver a gente ser santo lá em casa, com aquelas pessoas que moram com a gente, né? Que a gente quer chegar lá e quebrar o pescoço. Então a gente precisa estender essas benesses para dentro do nosso lar, para as pessoas que convivem ali com a gente, para que vá se harmonizando. Então a gente fala do Evangelho no lar, que olha só, gente, não é todo dia e toda hora que você precisa ficar lendo o Evangelho, é uma vez na semana, alguns minutos, 15 minutinhos, uma vez na semana, que você escolhe o dia e o horário, porque neste momento os nossos benfeitores vão estar presentes. Então eles têm muita disciplina, eles têm muito trabalho a fazer. Então não pode ser aquela coisa desregrada. Hoje não deu, daqui a pouco eu faço, tá, benfeitor? Fica aí esperando, né? Eu tenho uma festinha e daqui a pouco eu vou fazer. Então não pode ser assim, a gente precisa começar a trabalhar a nossa disciplina para facilitar o trabalho deles e para com certeza recebermos, né, essas benesses que eles trazem para a gente. Então vamos fazer, né, o Evangelho dentro da nossa casa. Muitas vezes nem todos querem participar, nem todos da família querem participar. Não tem problema nenhum. Comece você fazendo, você que está aqui, você que está buscando esse auxílio espiritual. Começa a fazer e você vai ter uma grande surpresa, que daqui a pouco aquele pessoal que está lá vão ensinar você como que se faz, né? Mas leve a luz dos ensinamentos de Jesus, porque o Evangelho é luz que esclarece, é luz que harmoniza, e o nosso lar vai ficando assim, um ambiente sereno, um ambiente gostoso, alegre, gostoso de conviver, tá bom? Então nós precisamos estender o nosso tratamento que a gente recebe aqui e levar para nossa casa, certo? Eu vou falar 2 minutinhos sobre o atendimento da nossa casa, tá? Eu sei que nem todo mundo da internet conhece aqui a nossa casa e também não pode estar vindo porque algumas pessoas são de longe. Mas, né, fica aí a dica, né, muitas casas são muito parecidas, né, os procedimentos. Então, assim, aqui na nossa casa nós temos 2 tipos de consulta. Nós temos o tratamento espiritual e o tratamento médico, né? Quando nós temos alguma enfermidade física, nós passamos numa consulta de tratamento médico. E quando nós temos alguma outra questão a ser tratada,
que pode ser de ordem emocional, financeira, de relacionamento, não importa. Aí faz um tratamento espiritual, tá? Aí nós trabalhamos com a água fluidificada e a água magnetizada. A água fluidificada, ela fica ali atrás na porta, né? Ela não entra dentro da sala de passe. E eu vou dizer para vocês, não é só aqui na casa que você pode obter essa água fluidificada. Você pode conseguir fluidificar a sua água dentro da sua casa, né? Mas para isso é importante que a sua casa ela esteja harmonizada, que você tenha uma disciplina de fazer preces, que você faça o evangelho no lar, que você mantenha um ambiente harmonizado. Se você tem um ambiente harmonizado, você pode no momento do evangelho, no momento do evangelho, colocar um recipiente com água para que seja fluidificado, né? E ali solicitar aos benfeitores que depositem ali os fluidos necessários. Mas sempre que você for fazer uma prece, você pode colocar um recipiente com água, um copinho, uma garrafinha e fluidificar a sua água, pedir para a espiritualidade que esteja ali. Por isso que é importante nós termos disciplina, bons pensamentos, para que a nossa água sempre seja fluidificada pelos benfeitores da luz, né? Então é responsabilidade nossa nos conectarmos com esses benfeitores de luz. Só isso que eu ia falar. Bem, nosso horário já está acabando, então tem muito mais informação, mas a gente pode deixar para quinta-feira, né? Eu convido a todos para que entrem no Facebook ou no Instagram. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Sobre o auxílio espiritual, que todos nós temos direito, que todos nós podemos alcançar. Nós não precisamos de muleta. O centro espírita não precisa ser uma muleta para ninguém. Os médiuns que trabalham no centro espírita não precisam ser muleta para ninguém, né? Cada um de nós temos o poder dentro da gente. Só que para isso nós precisamos buscar um pouquinho de conhecimento e termos disciplina, né? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos principalmente, tá bom? Bom, estou falando para eu falar dos passes, né? Então assim, quem está em tratamento médico, quem passou na consulta, está tratando de alguma enfermidade com tratamento médico, vai tomar sempre o passe branco. Se o médico recomendou uma água magnetizada, aí você vai entrar dentro da sala de passe com uma garrafinha de água e vai abrir a sua garrafinha, tá? Porque esse passe, essa água vai ser magnetizada, não fluidificada, né? São fluidos diferentes. Agora, quem está somente no tratamento espiritual, vai deixar a garrafinha ali atrás, para a água ser fluidificada. E vai tomar o passe azul, tá? O passe azul é um passe para o tratamento espiritual. Quem não está em tratamento nenhum, vai tomar o passe branco, tá? Porque é um passe de limpeza, de harmonização. E também pode trazer a garrafinha e colocar ali. Não é só quem está em algum tratamento que traz a água. Como eu disse, a água nós podemos fluidificar até na nossa casa. Então, mesmo quem não está em tratamento, pode deixar uma garrafinha com água para fluidificar. Ok? É isso. E a gente sempre tem um copinho de água na saída, tá? Que também faz parte do nosso tratamento. É para chegar em casa e desmaiar. Ah, eu esqueci de falar, ainda bem que você falou disso. Porque uma coisa muito importante é que nós temos o auxílio espiritual durante o nosso sono físico, né? Eu vou falar mais disso quinta-feira, mas só pra gente lembrar aqui. Quando nós dormimos,
Na verdade, o nosso espírito não dorme, ele não precisa dormir, né? É só o nosso corpo físico que fica ali repousando. O nosso espírito, ele se projeta para fora do corpo, ligado ao nosso corpo, lógico, né? Nós estamos encarnados, então tem que ter uma ligação, nós ficamos ligados através de um fio. E durante esse tempo, nós podemos ter contato com os nossos mentores, com os benfeitores da luz, com os trabalhadores da luz. Mas isso vai depender da nossa vibração, como eu disse. Por isso que nós temos que ter muita disciplina durante o nosso dia todo. Por isso que nós precisamos sempre estar vigiando os nossos pensamentos, sempre mantendo uma conexão através da prece, através de bons pensamentos. Porque assim, quando nós dormimos, infelizmente é uma coisa que poucas pessoas controlam. Existem pessoas que controlam essa saída do corpo. E elas têm consciência, quando elas acordam, elas se lembram perfeitamente o que elas fizeram. Então, quando nós dormimos, é possível nós estudarmos, conversarmos com os nossos mentores, trabalharmos na espiritualidade, mas na espiritualidade e também no mundo material, né? Quando nós estamos projetados fora do nosso corpo. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na quinta-feira, tá? Então é importante, antes de dormir, manter uma conexão, conversar com o seu mentor, conversar com os espíritos de luz, para que durante esse período do sono nós possamos ser bem encaminhados, tá? Então, gratidão a todos pela paciência, que possamos levar esta reflexão, né, para a nossa semana. E na quinta-feira vocês podem fazer perguntas, vocês podem fazer colocações através do Face e do Instagram, tá bom? Muito obrigada. Ah, eu que vou fazer? Oi, gente, voltei. Então vamos encerrar, né? Agora é aquele momento bem gostoso, porque a gente recebeu um monte de informação, né? A espiritualidade já está aqui conosco trabalhando. Então nós vamos preparar a nossa mente para recebermos a terapia fluídica, para sairmos daqui bem leves, para termos um sono reparador, para podermos viajar durante essa noite e nos encontrarmos com os benfeitores da luz, tá? Então convido vocês a fecharem os olhos, a tranquilizar a mente, fazendo uma respiração bem profunda, soltando o ar bem demoradamente. Presta atenção no seu corpo. Percebe que o ar que entra está gelado, frio, e quando ele sai quente. Enche o abdômen de ar, segura por uns instantes e solta bem demoradamente. Vai relaxando seus braços, vai relaxando as suas pernas, relaxa o quadril, tranquiliza sua mente e sinta-se flutuando nesse momento. Com os pés descalços, nós vamos adentrando uma grande clareira, um gramado muito verde aos nossos pés, fresco. Vamos caminhando suavemente e sentindo a brisa fresca no nosso rosto. Vamos nos sentando ao redor de um grande lago com águas cristalinas, muito fresca, com muitas flores coloridas ao redor. Vamos nos entregando a esta natureza harmoniosa que faz parte de nós. Vamos agradecendo a Deus
por fazer parte também desta grande natureza. Vamos deixando que uma luz intensa, muito branca, vá descendo sobre as nossas cabeças, vai entrando pela cabeça, percorrendo todo o nosso corpo, com delicadeza, com suavidade, e vai envolvendo cada partícula do nosso corpo, iluminando, revigorando cada célula. Esta luz harmoniosa, amorosa, é inteligente e vai sendo depositada naquela parte do corpo que precisa de uma atenção. Vamos aproveitar este momento e nos conectar aos nossos mentores. Sinta o campo áurico dele envolvendo o seu corpo amorosamente, como uma nuvem. Sinta o amor que ele tem por você. Retribua com carinho, com gratidão. Transmita a ele os seus pensamentos neste momento de gratidão, de amor, de esperança. Deixe que esses sentimentos transbordem para que o seu campo áurico se misture ao dele. E então, agradecemos a Deus por esta oportunidade abençoada, que possamos regressar aos nossos lares, refeitos, revigorados, fortalecidos, cheios de esperança, porque somos filhos de Deus. E então dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós hoje e por toda a eternidade. Graças a Deus. Vamos nos manter nessa serenidade enquanto começa a terapia dos passes. Vamos manter a conexão com os nossos benfeitores, para que sejamos merecedores de toda graça esta noite. Que assim seja.